Quando se trata de reencarnar em outro mundo, receber as habilidades mais fortes e ser muito ativo são o que normalmente acontece. No entanto, para o protagonista da história, esse não foi o Casone. Um garoto estava conjurando um feitiço de pedra, consertando o azulejo quebrado no chão. Exausto, o garoto conseguiu terminar tudo, o que fez todos ficarem felizes. Um homem aproximava-se do garoto, dizendo-lhe que por causa do que ele havia feito, isso facilitaria muito o comércio ambulante. O garoto admite a si mesmo que não é alguém que possa derrubar um inimigo forte com um único golpe, e nem mesmo foi escolhido como herói. No entanto, para o garoto, se houver pessoas felizes com isso, então ele está satisfeito com isso. O garoto então se vira para o velho, dizendo-lhe que já era a hora de voltarmos, andando ao lado do garoto. O velho não conseguia acreditar que uma criança de 6 anos fosse a encarregada de manter a estrada. A história é sobre o protagonista de bom coração que tira o máximo proveito das memórias de sua vida passada para realizar grandes feitos. Um homem de 35 anos chamado Mikio Tsushida era um trabalhador assalariado comum, e também o eu anterior da criança. No caminho de casa, Tsushida ouviu alguém gritar. Ao se virar, Tsushida viu uma criança sendo sequestrada. O sequestrador afirmou que, em 2 minutos, ele poderá ir para um mundo diferente. Para alcançar seu objetivo, o sequestrador planeja oferecer a criança a Marigas, implorando ao seu senhor para transferi-la para o mundo dele. Vendo tudo aquilo, a mãe implorou pela libertação da garotinha. Testemunhando o caos, Tsushida achou que aquilo era totalmente ruim e se perguntou o que a polícia estava fazendo. Tsushida pressentiu que algo ruim estava para acontecer. Sempre que Tsushida sentia algo ruim no passado, isso costumava acontecer. Ao testemunhar o sequestro, Tsushida sabe que é grave. Enquanto as pessoas que testemunhavam pensavam sobre o quão ruim era a situação, puderam apenas pedir ao sequestrador que deixasse a menina ir. Quando o homem mencionou que restava apenas 1 minuto, Tsushida percebeu que algo ruim estava prestes a acontecer e decidiu agir por conta própria. Tsushida corre em direção ao homem e consegue separar a menina do sequestrador. No entanto, o sequestrador estava desesperado e ainda tentou ferir a garotinha, murmurando que era o momento e que agora ele estaria livre. Tsushida protege a menina e implora ao sequestrador que pare. No entanto, a ação heróica de Tsushida fez com que ele fosse esfaqueado nas costas. Isso irritou o homem, que disse a Tsushida para não se interpor em seu caminho, enquanto a visão de Tsushida lentamente se apagava. Ele viu como o homem estava sendo contido pelos policiais e sendo solicitado a se acalmar. O homem, em resposta, disse aos policiais para deixá-lo ir e continuou chamando por Marigus. A garotinha que Tsushida havia salvado agora estava de volta nos braços de sua mãe, que também agradecia a Tsushida por ter salvado a vida de sua filha. Ao ouvir outra voz, Tsushida se pergunta quem é e se está ouvindo uma voz diferente da de sua mãe. Ao ouvir outro agradecimento, Tsushida reconheceu que era a mesma voz. Um nome está sendo chamado, dizendo a ele para se recompor e acordar. Outra voz foi ouvida dizendo ao jovem mestre para manter o foco. O nome Kane continuou sendo chamado, dizendo-lhe que ele pode conseguir. Quando o garoto finalmente acordou, uma mulher ficou chocada ao ver que ele finalmente recuperou a consciência. Confuso, o garoto se pergunta quem é a bela mulher. Os criados então viram que Kane finalmente acordou, o que levou o mordomo a ordenar à criada que avisasse Dana imediatamente. Ainda muito confuso, Kane se pergunta onde está, pelo que Kane percebeu. Há muitas pessoas vestindo roupas e cercadas por móveis que ele nunca tinha visto antes. Kane sentiu uma dor de cabeça aguda ao experimentar uma terrível enxurrada de informações que inundava sua cabeça. Depois de absorver todo o conteúdo, Kane finalmente se lembrou de quem ele era. Kane Sanhose, o 4º filho do Visconde Sanhose. 2 semanas se passaram desde que ele acordou. Tsushida reencarnou em um mundo diferente, e agora vivia como o garoto, cujo nome era Kane. Kane lembrava de tudo até os 5 anos de idade. A mulher que Kane viu pela primeira vez foi Lydia Sanhose, a primeira dama da família Sanhose. Lydia chama Kane pelo nome, perguntando se há algo errado, e se ele está bem. Lydia não é a mãe biológica de Kane, pois a mãe biológica de Kane, Lynel, havia morrido de doença em lugar da família Sanhose. Lydia tem cuidado de Kane com devoção. Lydia conta a Kane como ele caiu pelas escadas e quase morreu. Kane não conseguiu responder com clareza. Aproximando-se ainda mais, Lydia comentou que a temperatura dele não parecia ruim. Com o estômago roncando, Kane disse a Lydia que estava com fome. Sorrindo, Lydia disse que podia perceber
Lydia achou que foi um bom momento ter trazido o mingau de arroz com pão. Ao ver a comida, os olhos de Kane brilharam, e ele disse que parecia delicioso. Tentando alimentá-lo, Lydia ordenou que ele abrisse a boca. Sentindo-se envergonhado, Kane disse a Lydia que agora podia comer sozinho. No entanto, Lydia insistiu em alimentá-lo, já que ele ainda não se recuperou completamente. Dizendo a Kane para se comportar e ficar quieto, Kane não teve outra opção senão obedecer, abrindo a boca. Elogiando Kane por comer muito, Lydia percebe que depois que Kane acordou, sua personalidade mudou e agora era um pouco mais suave. Kane costumava ser mais apegado. Ao ouvir isso, Kane respondeu: "É mesmo?" Enquanto pensa que talvez ainda esteja sendo distante porque ainda tem as memórias de Tsushida, tentando parecer tranquilo. Kane chama Lydia de mãe e a abraça. O rosto de Kane fica vermelho enquanto Lydia comenta como ele é uma criança tão apegada. Uma menina espreita pela porta, perguntando a Lydia se pode entrar. A menina é Alice Sanrose. A filha mais velha da família Sanrose. Alice foi instruída a bater na porta e esperar uma resposta antes de entrar. No entanto, como a porta já estava aberta, Lydia disse que não havia como evitar hoje, e pediu que Alice entrasse. Aproximando-se de Kane, Alice pergunta se Kane estava bem agora. Alice então diz a Kane que ele precisa ter uma boa noite de sono, lembrando de como Alice costuma visitar Kane em seu sono. Lydia comenta como Alice tem se preocupado com Kane o tempo todo. Envergonhada, Alice pergunta a Lydia por que ela teve que revelar isso. Vendo a reação de Alice, Lydia aponta que Alice está corando. Tocando a testa de Kane, Alice pergunta a Kane se ele realmente se recuperou completamente, e em seguida, verifica se ele está com febre. Alice não tinha certeza sobre a temperatura de Kane. Kane sorri e diz a Alice que as mãos dela estavam frias, o que foi muito agradável. Kane tem 3 irmãos mais velhos e uma irmã mais velha. Ao contrário de Tsushida, os irmãos de Kane são todos deslumbrantemente bonitos. Luke Sanrose, pai de Kane, apareceu e disse a Alice que, se ela continuar importunando Kane, ele não conseguirá descansar bem. Luke então percebe como o aspecto de Kane melhorou bastante. Ao ver isso, Luke acredita que Kane ficará bem para a cerimônia de batismo da próxima semana. Confuso, Kane perguntou sobre a cerimônia de batismo. A capital onde Kane mora é pequena para um visconde, é uma cidade cercada por muros, com uma população de cerca de 5 pessoas. Em média, um visconde costuma ter uma população superior a 10. O que significa que a população atual é metade da média. No mundo de Kane, quando alguém completa 5 anos, passa pela cerimônia de batismo e recebe pelo menos uma habilidade dos deuses. Para a explicação oficial, aqueles que passam pelo batismo teriam suas aptidões individuais avaliadas. A habilidade que as crianças recebem determinará o seu futuro. Para Kane, ter a própria vida decidida por outras pessoas é meio angustiante. Tudo era diferente da vida anterior de Kane, já que a vida de Tsushida não brilhava tanto. Com Tsushida acabando por ser transferido para um mundo diferente por acaso, ele se pergunta o que acontecerá com ele daqui para frente. Embora Kane esteja preocupado, ele ainda não consegue esconder sua empolgação. Ao chegar a um mundo diferente, Kane diz a si mesmo que não deveria desperdiçar aquilo e que precisa se divertir. Quando alguém reencarna em um mundo diferente, recebe uma caixa de itens infinita e outras coisas semelhantes a isso. Ser capaz de dominar toda a magia elemental e a alquimia é o modelo padrão. Como Kane suspeitava, curioso sobre o que receberia, Kane estava ansioso pelo seu batismo. Quando o dia finalmente chegou, Kane e sua família visitaram a igreja. Lydia e Alice foram então pedidas para esperar, enquanto o restante entrava. Lydia espera que Kane receba uma boa habilidade, enquanto Alice torce por ele. Kane foi então cumprimentado pelo bispo, que chamou seu nome e agradeceu pela presença. O bispo se apresentou como Sistina, iniciando a cerimônia de batismo. Sistina pediu para Kane segurar sua mão. Ela também pediu para Kane fechar os olhos, pois estava prestes a fazer uma oração. Quando Sistina começou sua oração, Kane, de repente, ouviu uma voz que reconheceu como a mesma que ouviu quando foi reencarnado. Kane percebeu que não estava mais em seu mundo e viu uma mulher com asas. Kane perguntou à mulher onde ele estava. A mulher respondeu que ele estava no reino divino. Ela queria agradecer a Kane. Por isso chamou. A mulher se apresenta como a deusa Gardia. Surpreso ao ouvir o nome da deusa, Kane lembra que Gardia é uma das divindades de seu novo mundo. A deusa que governa o mundo, a deusa Gardia, consegue perceber que Kane tem estudado bastante.
Kane ficou chocado ao perceber que Gardia estava lendo sua mente. Gardia pergunta a Kane se ele ainda se lembra de seus últimos momentos na Terra, tocando sua cabeça. Kane responde que suas memórias estão um pouco vagas, mas ele lembra que morreu protegendo uma menina. Gardia agradeceu a Kane por salvar a menina e compartilhou que a criança é o receptáculo de seu neto. Se Kane não tivesse protegido a criança, as coisas teriam sido muito ruins. Ao ver a deusa sorrir e agradecê-lo, os únicos pensamentos de Kane eram sobre quão macias eram as mãos da deusa A. Recuperando os sentidos, Kane recolhe sua mão e diz a Gardia que está feliz que a criança está a salvo, como Kane está diante da deusa. Ele teoriza que o que aconteceu com a criança foi algo possibilitado pelo poder da deusa A. Falando sobre coisas impossíveis que são possíveis, a deusa admite que o evento pode ser alterado com seus poderes. No entanto, se ela interviesse começando pela Terra, uma distorção também teria ocorrido no mundo de Kane. Por isso, a deusa Gardia ficou muito grata a Kane por proteger tanto a vida de seu neto quanto o mundo. Kane não se importava, pois estava apenas feliz por saber que sua vida foi útil ao mundo. Só de saber que sua vida tinha significado, Kane nada mais tinha a dizer. A deusa lhe diz que não há tempo para realizar a outra tarefa. A deusa convoca o quadro de status de Kane. Ao ver isso, Kane fica empolgado, pois é uma das coisas que sempre desejou, lendo o quadro. A deusa percebe que Kane já possui uma habilidade. Kane foi perguntado se ele se lembrava de algo que foi passado para ele quando sua mãe Lynel morreu. Ao refletir, Kane lembra que a mão que ele estava segurando estava brilhando, ou algo assim. Gardia diz a Kane que ele está certo, e aponta que ele herdou a habilidade de magia de recuperação de sua mãe. Kane finalmente descobre que adquiriu uma habilidade de sua verdadeira mãe. Como um sinal de gratidão, Gardia queria conceder 3 habilidades a Kane. De repente, uma grande máquina apareceu. E a deusa pediu para Kane apertar o botão da roleta. Kane reconheceu a máquina como uma máquina de caça-níqueis. Ao perceber que estava prestes a apostar, Kane ficou surpreso. Como estavam usando uma máquina de caça-níqueis, Kane perguntou se não poderiam escolher livremente suas habilidades. Gardia explicou que alguns reencarnados escolheram habilidades que poderiam desequilibrar o mundo. Por isso fizeram a seleção aleatória, como consolação. Eles deram a Kane 3 habilidades e pediram que ele as entendesse. Kane acabou concordando, e até pensou que Gardia também enfrentava dificuldades. Kane só podia esperar conseguir algumas habilidades legais. Enquanto a máquina girava e parava, Kane obteve as habilidades Magia da Terra, Poder Mágico Ilimitado e Magia de Matriz Mágica. No entanto, Kane não fazia ideia das habilidades. Pensando em quão simples parecia, Kane se perguntou se a magia da Terra era forte. Tendo poder ilimitado, Kane teorizou que poderia fazer funcionar as coisas que imaginasse. Quando Kane percebeu quão chocada Gardia estava, Gardia, brincando, disse a Kane que a estatística de sorte dela talvez não fosse alta o suficiente. Kane mencionou como as habilidades que ele ganhou eram meio decepcionantes. Gardia, preocupada com como as coisas estavam indo, decidiu conceder a Kane sua bênção, como a deusa da Terra. Gardia recebe um bônus para a magia da Terra, colocando seus dedos na testa de Kane. Gardia conseguiu transferir sua bênção menor para ele. Após conceder a bênção a Kane, Gardia disse que se ele rezasse na igreja, eles conseguiriam encontrá-lo. Gardia sabia que seria uma tarefa difícil, mas esperava que Kane ainda assim a realizasse. Gardia também pediu a Kane que, ocasionalmente, relatasse como as coisas estavam indo. Antes de desaparecer, Gardia desejou que o futuro de Kane fosse repleto de felicidade. Antes que Kane pudesse dizer algo, ele finalmente retornou à igreja, e agora estava de frente para o bispo. Após sua oração, o bispo ficou chocado ao ver que Kane havia adquirido 3 habilidades. Além disso, Kane também recebeu a bênção da deusa Gardia. Ao ouvir isso, Luke ficou chocado e pediu ao bispo para repetir. Embora suas habilidades fossem um pouco fracas, havia a possibilidade de que os atributos de Kane estivessem completamente fora do normal. Ansioso para ver seus atributos, Kane abriu seu quadro de status e ficou chocado ao ver que todos estavam em um único dígito. Vendo sua vitalidade em apenas 5, Kane tinha certeza de que morreria imediatamente. Kane começou a se preocupar, se perguntando o que aconteceria com sua vida mais forte no outro mundo. Pensando em sua habilidade, Kane percebeu que magia da Terra era uma combinação perfeita para ele.
Kane convocou sua magia, ordenando que seguisse sua vontade e prosperasse. Recitando as palavras, ele criou um brinquedo de barro. Kane criou um ábaco e o mostrou aos seus pais, como os dois nunca tinham visto tal ferramenta antes. Eles ficaram maravilhados com a qualidade da confecção e com a capacidade do objeto de realizar cálculos aritméticos. Luke e Lydia estavam muito impressionados com Kane, dizendo a ele o quão incrível ele era. A magia da terra de Kane é muito útil para criar coisas para a agricultura. Um homem então entrou na sala, dizendo a Dana o quanto ele estava maravilhado após ver a colheita abundante que veio do campo que Kane fez com sua magia. A magia de Kane não é muito grandiosa, no entanto, isso combinava com sua personalidade. Depois de ser reencarnado em outro mundo e acabar sendo abençoado com 3 habilidades, o que é considerado uma trapaça, tudo estava indo bem, até Kane ver as habilidades que recebeu. Kane sentiu uma sensação ameaçadora vindo da deusa que o abençoou. Pensando sobre suas habilidades e quão terríveis eram, Kane percebeu imediatamente que as habilidades eram apenas um monte de magia mundana. O que também mostrava que ele poderia ter um caminho difícil pela frente. Vendo Kane distraído, seu pai Luke lhe perguntou o que estava errado, recuperando os sentidos. Kane respondeu que não havia problema. Saindo da sala, Lydia perguntou a Kane sobre suas habilidades e que tipo de habilidades ele havia adquirido. Curiosa também, Alicia queria saber quantas habilidades Kane havia recebido. Luke informou as duas que Kane foi abençoado com 2 habilidades, magia da terra e magia de arranjos mágicos. Kane também herdou magia de cura de sua mãe biológica, Lionel. Como sua terceira habilidade, poder mágico ilimitado, estava oculta, não era visível para Luke e os outros. Ao ouvir tudo isso, Alice ficou muito feliz por Kane, dizendo-lhe o quanto era bom ele ter adquirido 3 habilidades. Surpreso, Kane só conseguiu murmurar o nome de Alice. Quando Alice mencionou que Kane também havia recebido habilidades de sua mãe, Lionel, isso fez Kane se perguntar se Alice também havia herdado habilidades de Lionel. Lydia entendeu o que é magia da terra, mas admitiu que não fazia ideia do que seria magia de arranjos mágicos. Luke também não sabia. O que o levou a decidir escrever uma carta para Benjamin e pedir para ele investigar mais a fundo. Com Kane recebendo a magia elemental, Luke não pôde deixar de se preocupar. Lydia disse a Luke para não se preocupar com isso e apontou que ainda poderiam investigar mais tarde, quando voltassem para casa. Luke concordou e chamou o nome de Kane, dizendo-lhe que o quadro de status é algo que não deve ser mostrado à família. Tudo o que aparece no quadro de status é privado, e deixar que seja visto por outras pessoas ou bisbilhotar o quadro de status de outras pessoas é uma violação de etiqueta. Luke esperava que Kane se lembrasse de suas palavras. Kane inclinou a cabeça e respondeu ao pai dizendo que entendia. Kane descobriu que a sua informação é segredo, mesmo para membros da família em quem ele confia. Em condições normais, as pessoas mostram as estatísticas umas das outras e cooperam. Sem pensar mais nisso, Kane concluiu que apenas iria seguir as regras do mundo. Kane pensou que, se fosse fazer amigos, ele mesmo decidiria isso por si mesmo. Kane também tem o poder de decidir como usar suas habilidades. Pensar em tudo isso deixou Kane muito empolgado. Ele disse a si mesmo que, assim que voltasse para a mansão, verificaria suas habilidades, ansioso para começar sua nova vida em outro mundo. Ao checar seu painel de status, Kane viu uma nota da deusa Gardia, que informava que, como ele ainda não havia aprendido a habilidade de manipulação mágica, seu poder mágico ilimitado seria desativado até que ele pudesse manipular magia com habilidade. Gardia esperava que Kane aprendesse rapidamente a habilidade de manipulação mágica para ter acesso às suas outras habilidades. Ao ler tudo isso, Kane ficou realmente chocado. Ele acredita que Gardia deve ter um certo nível de autoridade, e adicionar suas habilidades também é uma bênção que recebeu de Gardia. Ao ler seu painel de status, Kane pensou que as habilidades que adquiriu são, na verdade, bastante boas. Ser resistente a males de estado é considerado algo menor, mas para Kane, ainda é bastante bom. A última coisa que Kane leu foi sobre a compreensão de diferentes idiomas do mundo. Isso fez Kane se perguntar se ele poderia ler o texto à sua frente. Curioso, Kane estava agora ansioso para estudar mais sobre isso. Kane junta as mãos, agradecendo sarcasticamente a Gardia pela habilidade extra que ele recebeu. Kane então se diz que as habilidades eram boas e que ainda é muito empolgante poder usar magia. Kane se pergunta o que será capaz de fazer com sua magia.
Ao ouvir uma batida na porta, Kane autorizou a entrada. Entrando em seu quarto estão o mordomo da família, Randolph, e Alice, que está procurando por Kane. Randolph informa a Kane que Dana está a chamando para a sala de recepção. Kane entende e responde que estará lá em breve. Kane queria investigar mais sobre suas habilidades e se perguntava qual seria o motivo de ser chamado. Alice se posiciona em frente ao rosto de Kane, surpreendendo e perguntando se ele estava prestando atenção nela. Fazendo um biquinho, Alice diz a Kane para não ignorá-la mais. Kane imediatamente pede desculpas à irmã por ser rude. Alice supõe que Kane ficou preocupado com a questão de suas habilidades. No momento em que chegaram à mansão, Alice diz a Kane que ele se trancou em seu quarto, o que a deixou com uma sensação ruim. Alice, então, começa a brincar com as bochechas de Kane. Ela fica envergonhada quando Randolph revela que Alice também fez a mesma coisa quando recebeu suas habilidades pela primeira vez. Agitando os braços, Alice pergunta a Randolph por que ele teve que revelar uma coisa assim. Alice esclarece que a situação dela foi diferente e que ela só queria ler o restante do livro. Alice explica que, naquele momento, ela se atrasou para o jantar porque estava tão absorta na leitura, ouvindo tudo. Kane pensou que sua irmã também estava olhando para o quadro de habilidades até a noite. Ouvindo a explicação de Alice, Randolph se desculpa por seu erro. Embora Alice tente esconder algo que a envergonha, Kane já percebeu que Randolph sabe de tudo e estava apenas agindo como um adulto. Mudando de assunto, Alice informa a Kane que, desde que receberam uma habilidade de sua mãe, Lynell, eles devem valorizar essa habilidade. Ao ouvir isso, Kane não pôde deixar de rir. Irritada, Alice pergunta o que foi tão engraçado. Ao entrar na sala, Kane só conseguia pensar o quanto sua irmã era imatura. Kane viu como Lydia e seu pai trocaram um olhar sério. E imediatamente percebeu a tensão no ambiente. Nervoso, Kane estava prestes a perguntar o motivo de ter sido chamado. Mas Luke o interrompe. Luke começa dizendo a Kane que as habilidades recebidas não são tão grandiosas, o que sugere que seu futuro pode ser difícil, e pede a Kane para não ficar muito desanimado, ouvindo isso. Kane ficou incerto sobre como reagir. Lydia estava irritada com a forma como Luke explicou suas preocupações. Luke se desculpou, explicando que havia se confundido na ordem. Kane perguntou por que ele deveria ficar chateado. Na sociedade nobre, isso inclui os seus próprios. As habilidades que Kane recebeu durante o batismo moldariam e determinariam seu futuro. Para aqueles que receberam habilidades relacionadas ao combate, eles frequentam a Academia de Cavaleiros e se juntam às Ordens de Cavaleiros do Reino ou dos Senhores Territoriais. Para aqueles que receberam habilidades de magia de combate, frequentam a Academia de Magos e também se juntam às Ordens de Cavaleiros do Reino ou dos Senhores Territoriais. Os outros que recebem habilidades políticas, geralmente frequentam a Academia Real e se tornam burocratas para o reino ou os senhores territoriais. No entanto, Luke verificou que a magia da terra que Kane possuía não tinha nenhuma magia eficaz para ataque, mesmo quando seu nível aumentava, quanto à mágica do ar-rei. Os detalhes sobre isso ainda são desconhecidos. Resumindo suas palavras, Luke chama o nome de Kane, e embora não quisesse dizer isso ao filho, informa a Kane que ele ainda tem um futuro promissor pela frente, mas pode não ser algo que ele esteja ansioso para ver. Ao ouvir isso, a sala inteira ficou em silêncio para Kane. Chocado, Kane nunca esperou que seus pais pensassem em seu futuro de maneira tão desesperadora. Kane admite que também reclamou de suas habilidades e tem fortes emoções em relação a isso, mas ainda acredita que ser engenhoso é uma habilidade necessária e que não há necessidade de Luke e Lydia ficarem tristes por causa disso. Do nada, Lydia se aproxima de Kane, abraçando-o, apertado. Lydia garante a Kane que eles nunca o abandonarão. Kane observou seu arredor e viu como Lydia, Luke e suas criadas estavam tristes e preocupados. Kane nunca esperou que todos estivessem tão preocupados com ele. Não era assim em seu mundo anterior, e ele ainda não queria deixar sua família e conhecidos tristes. Kane ergue o queixo e diz ao seu pai que tem um pedido a ele. Pelo que Kane sabe, a magia da Terra exige o uso da habilidade de controle da magia. Kane deseja aprender a habilidade de controle da magia. Se Luke souber um meio de aprender a habilidade, Kane espera que seu pai compartilhe essa informação com ele. Se seu pai não souber sobre isso,
Kane pede permissão para entrar na biblioteca de casa. Enquanto planeja investigá-la por conta própria, Kane tranquiliza seus pais dizendo que está bem, pois tem certeza de que seria capaz de fazer todo tipo de coisa assim que dominar a magia da Terra. Se seus planos não derem certo, Kane imagina que eles podem simplesmente usar a magia da Terra dele para criar uma estátua. Se Kane conseguisse dominar a magia de recuperação que ele herdou de sua mãe, Lionel, Kane acredita que seria capaz de curar as pessoas de seu território. Diz aos seus pais que está tudo bem e pede que não se preocupe tanto com ele. Lydia e Luke ficaram inicialmente sem palavras. Mas então se aproximaram de Kane, concordando com tudo o que ele havia dito. Luke ganhou a esperança de que a magia da Terra pudesse ajudar seu filho a moldar um futuro melhor. Lydia também concordou, dizendo a Kane que seus pais não podiam desistir. Abraçando Kane com firmeza, Lydia prometeu que eles iriam trabalhar juntos. Luke ficou empolgado e muito ansioso para escrever uma carta a Benjamin, ordenando que ele voltasse para casa no próximo intervalo, conhecendo Benjamin. Luke estava certo de que Benjamin sabe como adquirir a habilidade de controle mágico. Luke também planeja fazer com que Benjamin investigue a habilidade mágica de formação mágica na Academia de Magia. Kane concorda com tudo o que Luke disse. O discurso de Kane teve um pouco de impulso, apontando que o mundo não se resume apenas a batalhas. Ao ver como todos são gentis, isso fez Kane querer trabalhar ainda mais para evitar deixá-los tristes. Kane pensa positivamente, ressaltando que ele ainda tem 5 anos, e segundo os padrões daquele mundo, ainda tem mais 50 anos pela frente, que planeja aproveitar. Pensando em Benjamin, a quem seu pai continua mencionando, Kane só sabe que Benjamin está frequentando a Academia de Magia agora. Depois disso, Kane viria a descobrir que usar magia não é tão doce com Benjamin como professor. Enquanto isso, um estudante estava sendo instruído a se concentrar, apontando que a atitude do estudante não o ajudará a derrotar um único Goblin. O estudante murmurou que não ouviu nada sobre um teste surpresa de magia, ao chamar o próximo aluno. Um jovem de cabelo longo se apresentou e paralisou a ferramenta de exame. Aquele era o indivíduo que abriu as possibilidades da magia das matrizes mágicas. Outros ficaram chocados, pensando que o que viam não poderia ser verdade. Aqueles que o reconheceram não esperavam menos dele. Já que ele era conhecido como o maior prodígio da Academia de Magia desde sua fundação, aquele homem não era outro, senão Benjamin Sunrose. Já haviam se passado 6 meses desde que Kane se disse que faria o seu melhor utilizando suas próprias habilidades. A empregada da família Sunrose disse a Kane que ele não precisava se apressar tanto. Kane não conseguia mais ficar parado, pois o dia que tanto esperava finalmente havia chegado. Era o dia em que seu irmão mais velho, Benjamin, retornaria. Kane recebeu uma ordem de seu pai, proibindo-o de usar magia até que dominasse o controle mágico. Luke estava preocupado que, se Kane usasse magia sem aprender corretamente, as coisas poderiam sair do controle e ele acabaria perdendo seus poderes. Luke e Kane fizeram um acordo de que ele aprenderia a controlar a magia assim que Benjamin voltasse. Kane nunca imaginou que Benjamin não voltaria até as férias de Ano Novo. Quando finalmente viu Benjamin, Kane imediatamente se aproximou dele e o saudou primeiro. Benjamin interage com Alice e Kane, dizendo o quanto eles cresceram atrás de Kane. Randolph aparece e o cumprimenta. Kane, em resposta, diz a Randolph que agora está em casa e pergunta se Randolph ainda não pode largar o título de jovem mestre. Randolph responde que não o fará, não até Benjamin atingir a maioridade. Randolph então informa a Benjamin que Luke e Lydia estão na sala de estar, esperando por ele. Benjamin entende e imediatamente vai ver seus pais. Enquanto isso, Randolph também está guiando Kane e Alicia para a sala de estar. Pelo que Kane observa, Benjamin parecia ser muito capaz. Benjamin aparentemente se tornou um instrutor aos 14 anos de idade. Disse que é um feito inédito na história da Academia de Magia. Ao ver o retorno de Benjamin, tanto Luke quanto Lydia o recebem calorosamente. Em seguida, perguntam a Benjamin como foi sua viagem, se ele está conseguindo lidar bem com a escola e qual é o status de sua pesquisa. Olhando para Benjamin, Kane não consegue acreditar em quão maduro ele é. Apesar de ter apenas 14 anos, Kane chega a pensar que Benjamin é mais equilibrado do que ele próprio, que já viveu tanto na vida anterior. Luke muda o tom de voz e diz a Benjamin que tem um pedido para ele. Luke espera que Benjamin ajude Kane a adquirir manipulação mágica enquanto ele ainda estiver por ali.
Luke compartilha que Kane possui magia da terra e magia de restauração, e que a manipulação de magia é necessária. Luke também revela o quão ansioso Kane está para começar a usar magia, revelando como Kane tem tentado manter a forma física, enquanto espera por Benjamin. Kane ficou muito feliz quando Benjamin respondeu que ajudaria. No entanto, ficou confuso quando Benjamin o olhou, sorrindo. Na manhã seguinte, Benjamin disse a Kane que, antes de começarem, ele quer que Kane faça algo por ele. Benjamin pergunta a Kane se as habilidades que ele ganhou durante o batismo são apenas o conjunto de magias, magia da terra e magia de restauração. Kane queria ser honesto com o irmão mais velho dele, dizendo que ainda possuía outra habilidade chamada mana infinita. Mas estava preocupado que isso pudesse complicar ainda mais as coisas. Kane sentiu-se dividido ao revelar sua habilidade oculta. No final, Kane não revelou a habilidade mana infinita, e disse a Benjamin que ele estava certo. Benjamin entendeu, e disse a Kane que, originalmente, era tabu perguntar sobre o valor numérico das estatísticas. No entanto, como ele seria quem iria ensinar Kane, Benjamin disse a ele que era importante, e pediu que Kane fosse honesto e compartilhasse suas estatísticas com ele. Quando Benjamin perguntou a Kane quanto mana ele possuía, Kane, a princípio, pensou que, já sendo seu irmão quem perguntava, seria aceitável revelar tal informação. Quando Kane mencionou que seu mana era 1,8, Benjamin pediu que Kane o repetisse, pois ele poderia tê-lo ouvido errado, quando Kane repetiu que era 1,8. Benjamin ficou totalmente incrédulo, já que o mana de Kane era mais do que o previsto, e o dele próprio era apenas 320. Em comparação com o mana de Benjamin, o de Kane era cerca de 6 vezes maior. Ao ouvir isso, Benjamin percebeu que precisava mudar a forma como ensinava. Benjamin então disse a Kane que usaria um item durante o treinamento. Depois de pedir a Kane que mostrasse o braço, Benjamin colocou um item no pulso de Kane e ordenou que o mantivesse nele até aprender a controlar a magia da terra, depois de perguntar a Benjamin o que era o item. Kane ficou surpreso ao sentir, de repente, que algo estava sendo sugado dele. Benjamin lembrou Kane de não tirar o item, e explicou que o item é um absorvedor de magia, que ele mesmo desenvolveu. O dispositivo é normalmente usado para impedir que criminosos mágicos usem magia, pois drena todo o poder mágico do usuário. A versão especial que Kane está usando pode ser ajustada para deixar o poder mágico do usuário restante. O dispositivo drenará o poder mágico de Kane até que ele atinja 10. Notando que a pedra estava brilhando, Kane conta a Benjamin sobre isso. Benjamin, em resposta, diz a Kane que é bom, pois indica que o poder de Kane agora está em 10. Ao verificar o item, Benjamin confirma que 1,79 foi deduzido. Após informar a Kane que agora eles começarão a lição, Benjamin quer que eles comecem com um método para adquirir controle mágico, que tem 4 estágios. Os 4 estágios são foco, circulação, liberação e sustentação. Para a concentração, Benjamin ordena que Kane imagine reunir todo o seu mana na parte inferior do abdômen. Colocando as mãos em seu abdômen, Kane pergunta se está fazendo certo. Kane tenta reunir sua mana, forçando-se a se concentrar. Então, Kane percebe que seu abdômen estava começando a sentir-se quente. Ao ver isso, Benjamin não esperava que Kane conseguisse logo na primeira tentativa. Benjamin então pergunta a Kane se ele sentiu alguma mudança. Confuso, Kane pergunta o que seria. Benjamin pergunta se havia algum problema, ao que Kane responde que sentiu calor sob suas mãos, mas agora já havia desaparecido. Benjamin então ordena que Kane tente manter o calor, mesmo quando não estiver se concentrando nele. Após o treinamento, Kane passou seus dias literalmente imerso nos treinos. 3 dias se passaram, e Kane agora conseguia manter o calor em seu abdômen. Kane ficou impressionado com seu progresso, e compartilhou com Benjamin que finalmente conseguiu manter o calor, sem que ele se dispersasse. Mesmo quando não estava mais focado. Assim que Benjamin disse a Kane que ele havia passado, Kane imediatamente se sentou no chão, exausto do treinamento. Kane estava tão cansado que comparou a sensação com quando trabalhou 30 dias seguidos. Kane ficou chocado quando Benjamin lhe disse que agora eles iriam passar para a próxima etapa. Quando Kane chamou seu irmão mais velho, Benjamin perguntou qual era o problema, ao que Kane respondeu que seu corpo estava rígido e tenso, o que não lhe permitia se mover muito.
Benjamin perguntou a Kane se ele queria encerrar o dia, ressaltando que qualquer que fosse a decisão de Kane, estava tudo bem para ele. Benjamin lembrou a Kane que ele não seria capaz de usar magia, a menos que aprendesse a controlar a magia, razão pela qual ele estava ali. Benjamin então alertou Kane que ele não seria capaz de usar magia por cerca de 1 ano e perguntou se ele estava bem com isso. Ao ouvir isso, Kane se perguntou se seu irmão era o tipo de pessoa com uma personalidade demoníaca. Para a próxima lição de Kane, que seria sobre circulação, Benjamin pediu que ele se concentrasse primeiro. Kane fecha os olhos, mantendo o foco. Kane finalmente se acostumou a focar sua mana, o que agora era muito fácil para ele. Kane pensava que talvez fosse um pouco talentoso, e que o que estava fazendo agora era apenas moleza. Benjamin diz a Kane que ele não estava indo mal, e então ordena que Kane mova a magia que havia reunido para o seu peito. Benjamin dá uma dica a Kane, e lhe pede para imaginar a magia lentamente subindo até o peito. Kane entende, e segue as ordens de Benjamin, quando Kane diz a si mesmo para a magia subir. Ele fica chocado ao perceber que não conseguia movê-la de jeito nenhum. 10 minutos depois, Kane finalmente desiste, pois não conseguiu mover a magia. Benjamin imagina que tentar fazer tudo de uma vez ainda era difícil para Kane. Benjamin decide ajudar um pouco Kane, e ordena que ele comece a focar novamente. Kane começa a se concentrar novamente, reunindo a magia e formando-a em uma bola. Benjamin diz a Kane que pode doer um pouco, mas pede para que ele apenas suporte. Kane ficou surpreso ao perceber que a magia agora estava se movendo. No entanto, Kane também não esperava sentir tanta dor. Kane diz a Benjamin que está sentindo dor. Benjamin explica que é o processo de expandir o caminho estreito para que a magia possa fluir, permitindo que a magia passe mais facilmente ao expandir o caminho da magia. Benjamin diz a Kane que é normal que isso doa. Kane perdeu o equilíbrio e acabou tropeçando novamente. Benjamin elogia Kane por suportar e fazer um bom trabalho. Benjamin explica que o que fizeram foi circulação e, em seguida, ordena a Kane que mova a magia para seu abdômen inferior, peito, cabeça, peito, mão esquerda, mão direita, pé esquerdo e de volta para seu abdômen inferior. Se Kane fizesse tudo aquilo, então ele iria passar. Ao ouvir tudo aquilo, Kane não pôde evitar lacrimejar, e pensou que estava certo, que seu irmão era exatamente um demônio. 5 dias após o incidente de dor intensa, Benjamin percebe que Kane tem lançado olhares desconfiados para ele de vez em quando. Benjamin suspeita que Kane tenha sido um pouco duro demais na última sessão, no entanto, eles também estão ficando sem tempo. Kane aproxima-se de Benjamin, dizendo-lhe que finalmente conseguiu a tarefa de circulação. Chocado, Benjamin pergunta a Kane se ele realmente conseguiu a circulação. Kane responde que sim. E pede a Benjamin que assista enquanto ele procede a demonstrar a circulação. Quando Kane trouxe o poder mágico, ele o moveu de volta para o abdômen inferior. E percebeu que o poder mágico havia ficado um pouco mais concentrado. Ao fazer circular o poder mágico, Kane confirma a Benjamin que ele é capaz de torná-lo maior. Benjamin só conseguiu rir e contar ao irmão o quão incrível ele é. Com o hábito de trabalhar horas extras desde os tempos em que era empregado, mesmo quando Benjamin não estava por perto, Kane acabou praticando assim mesmo. Kane estava apenas feliz que sua prática deu resultados positivos. Passando para a próxima lição, que é a liberação, Benjamin pede a Kane que junte as palmas na frente do peito e faça um círculo com elas. Kane então teria que circular o poder mágico entre suas palmas e manter as palmas pressionadas firmemente uma contra a outra. Kane percebe algo e diz a Benjamin que seu poder mágico não consegue se mover, porque está batendo em algo na mão direita de Benjamin. Benjamin diz a Kane que ele vai lhe dar 3 opções. A primeira é que Benjamin assistirá a Kane como fez durante a circulação. A segunda é que Kane deve diminuir um pouco o poder mágico e tentar novamente, por último. A terceira é que Kane deve aumentar o poder mágico e tentar novamente. Quando Benjamin pergunta a Kane qual ele prefere, Kane fica assustado ao perceber que seu irmão estava novamente se transformando em um demônio. Independentemente da escolha de Kane, ele sabe que será doloroso. Kane escolhe a primeira opção, que Benjamin confirma com Kane, perguntando se ele está realmente escolhendo a primeira opção. Benjamin coloca as mãos atrás de Kane,
e lhe diz que eles farão a circulação novamente. Com as mãos unidas, Kane sente a magia de Benjamin fluindo nele. A forma da magia começa a ficar fina e pontiaguda. Assim que a magia atinge a palma de Kane, ele percebe algo. Kane informa a Benjamin que agora está sentindo dor. Enquanto Kane suporta a dor, suas mãos não conseguem se soltar, pois há uma força externa sendo aplicada. Benjamin diz a Kane que o poder mágico entrou em sua mão esquerda, elogiando-o por ter feito um bom trabalho. Benjamin informa a Kane que continuará circulando. Após o treino extenuante, ambos finalmente pararam e já estavam exaustos. Benjamin diz a Kane que o que fizeram é liberar a magia para fora do corpo, que é a terceira etapa chamada liberação. Kane não consegue evitar lacrimejar de dor, murmurando o nome de Benjamin. Benjamin pergunta a Kane se ele tinha dito algo, ao que Kane prontamente disse ao irmão que não tinha dito nada. Benjamin pede a Kane que tente formar um círculo com as mãos, levemente separadas, e circulá-lo, como a magia já havia passado por ele uma vez. Benjamin tinha certeza de que o processo agora seria muito mais fácil. Após 2 horas, Kane já foi capaz de realizar a liberação. Kane então chama Benjamin, dizendo-lhe que agora é capaz de fazê-lo mesmo sem segurar as mãos. Apesar do processo doloroso, Kane não pôde negar que o processo funcionou, já que agora era capaz de liberar imediatamente. Para sua próxima lição, que é sobre manutenção, Benjamin avisa Kane que a última fase é muito perigosa e que eles irão realizar seu treinamento fora das muralhas do castelo. Benjamin orienta Kane a não perder a concentração no meio do processo. Se Kane sentir que está prestes a perder a concentração, Benjamin ordena que ele levante ambas as mãos na diagonal, para frente e para cima. Ao ouvir isso, Kane se pergunta por que ele deveria erguer as mãos na diagonal, para frente e para cima. Retomando o treinamento, Benjamin instrui novamente Kane a começar com a circulação e aperfeiçoar suficientemente seu poder mágico, antes de passar para a liberação. Enquanto Kane segue as instruções de Benjamin, ele é então instruído a parar a magia entre as mãos e moldá-la em uma esfera. Observando o progresso de Kane, Benjamin o elogia, juntamente com o poder mágico que continua a ser liberado. Kane sente o poder mágico sendo drenado de seu corpo, incapaz de controlar mais a magia. Kane pensou que a situação estava prestes a ficar ruim. Kane finalmente perdeu o foco e acabou liberando a magia no chão. Ao testemunhar o erro de Kane, Benjamin bate na cabeça de Kane. E Kane é lembrado de que precisa levantar as mãos de forma diagonal para a frente e para cima ao perder a concentração. Kane não podia acreditar que ele mesmo tivesse feito uma bagunça tão grande. Benjamin diz a Kane que se ele não tivesse seguido as instruções dele, Kane teria ficado gravemente ferido. Benjamin repreende Kane, dizendo-lhe que a magia não é brinquedo e que ele precisa assumir a responsabilidade ao usá-la. Ao ouvir tudo isso, Kane percebeu que estava se deixando levar um pouco demais, desde que chegou ao outro mundo e pôde usar magia. Kane ficou curioso sobre a magia e quis usá-la para qualquer fim. No entanto, na prática, se Kane tivesse dado apenas um passo em falso, teria sido muito perigoso. Kane pede a Benjamin que o ensine de novo e promete seguir suas instruções corretamente. Kane não daria mais desculpas nem reclamaria, e pede a Benjamin que o ensine novamente. Vendo o olhar determinado de Kane, Benjamin sorri e concorda em ensiná-lo novamente. Os dois então começaram do início. Após 4 dias, Kane finalmente havia adquirido a manipulação mágica. Ao olhar para o seu quadro de status, Kane confirma que a manipulação mágica foi adicionada. Kane celebra, pois agora pode lançar magia. Benjamin também parabeniza Kane e aponta como Kane foi capaz de aumentar suas habilidades tão rapidamente, façanha que Benjamin acredita ser bastante rara. Kane faz uma reverência a Benjamin, agradecendo ao seu irmão mais velho por treiná-lo. Benjamin então informa a Kane que, se ele conseguir realizar o treinamento, poderá atacar sem usar feitiços. Benjamin procede a demonstrar uma magia destrutiva e a direciona para o chão. Após o contato, a rajada mágica de Benjamin acabou criando um buraco enorme. Kane ficou em choque, perguntando se Benjamin é do mundo de Dragon Ball ou de outra origem. Ao perceber o quão poderoso é seu irmão, Kane achou que ele absolutamente não deveria desobedecê-lo. 2 dias após o ano novo, Benjamin voltou para a academia.
Kane passou por um período de treino intenso, mas mais tarde, sentiu-se realizado quando finalmente conseguiu controlar a magia. Empolgado, Kane decidiu que, a partir de então, usaria a magia ao limite de seu poder mágico. Kane então se lembrou de que ainda estava usando a ferramenta de absorção de magia, que Benjamin lhe deixou. Kane lembrou que, se não tirasse a ferramenta, acabaria sem magia imediatamente. Após remover a ferramenta de absorção de magia, Kane então utilizou o método que aprendeu com seu irmão mais velho Benjamin, começando com foco, depois circulação e manutenção. Seguindo as instruções e lançando o feitiço, Stone Bullet. Kane ficou muito impressionado ao ver pedras surgindo do nada. Sendo capaz de usar magia, Kane não conseguiu mais esconder sua empolgação. Na verdade, ser capaz de realizar magia deixou Kane muito animado. Kane também descobriu que, além de poder usar pedra, ele também pode usar magia para criar um buraco. Após testar sua magia de criação de pedras, Kane usou sua magia novamente, mas agora para criar um buraco. Ao lançar seu feitiço, Kane foi capaz de esculpir uma forma circular no chão. No entanto, ele ficou muito desapontado, pois não parecia muito com um buraco. Kane tropeçou enquanto estava ficando sem energia mágica. Kane ficou com apenas 20 de energia mágica após ser drenado pelo absorvedor de magia. Após lançar 2 feitiços, Kane percebeu que 20 não era suficiente para realizar feitiços sem ficar exausto. A falta de energia mágica ocorreu porque Kane esteve treinando com Benjamin até o final do ano. O treinamento ainda foi muito benéfico, pois Kane conseguiu subir de nível. Kane acordou e percebeu que havia adormecido, perguntando se já era noite. Kane ficou chocado ao perceber que estava recebendo mais magia do que o habitual. Sua magia havia se recuperado completamente depois de remover o absorvedor de magia. Olhando para o seu quadro de status, Kane se lembrou que estava usando apenas 1% de sua magia até aquele momento. E até pensou que talvez tivesse se acostumado com a sensação de ter pouca energia mágica. Kane então saiu animado para começar a praticar sua magia. No entanto, Lydia viu Kane prestes a sair e perguntou para onde ele ia. Lydia lembrou Kane de que já estava quase na hora do jantar e também perguntou onde ele esteve durante o almoço. Kane pensou que estava em apuros, sem conseguir explicar claramente o motivo. Ele sabia que, se contasse a razão verdadeira, que estava praticando magia em vez de estudar, certamente faria Lydia ficar brava. Kane acabou mentindo, dizendo a Lydia que estava estudando o alfabeto com Alice. Exausto de sua sessão de estudos, Kane pensou em dar uma caminhada ou fazer algo. Ao ouvir isso, Lydia ficou chocada. E entendeu que uma pausa era necessária, pedindo desculpas a Kane por tê-lo duvidado. Kane, em resposta, disse a Lydia que não se importava. Dentro de sua cabeça, Kane se sentiu culpado por sentir remorso. Ao voltar para seu campo de treinamento, Kane percebeu que o buraco que havia feito ainda estava lá, e não havia voltado ao normal, mesmo após algum tempo. Kane pensou que o feitiço que ele havia lançado tinha um efeito contínuo de água, e que ele precisava ter cuidado, ou alguém poderia cair e se machucar. Pensando em uma maneira de apagar o buraco que criou, Kane finalmente pensou em uma após algum tempo de reflexão. Testando a magia, Kane pronunciou deletar, o que então cobriu o buraco com mais terra. Kane ficou maravilhado ao ver como tudo havia desaparecido. Notando que sua mão tremia, Kane percebeu que a quantidade de magia usada para cobrir o buraco era o dobro da quantidade que ele usou para criá-lo. Para remover sua magia, Kane se pergunta se seria necessário o dobro da magia utilizada para apagar a magia que ele queria eliminar. Isso fez Kane perceber que tais feitiços não podem ser usados facilmente, a menos que a pessoa seja um mago com muita magia. No entanto, Kane ficou ainda mais animado e quis verificar suas teorias. Kane começa a usar sua magia, criando vários buracos no chão. Depois de criar os buracos, Kane vai em frente e os cobre usando o feitiço de deletação. Embora Kane se sentisse exausto, ele pensou que a magia da terra poderia ser muito boa. No dia seguinte, os olhos de Kane brilharam intensamente, querendo treinar mais magia. Quando Alicia viu Kane indo para fora, ela disse a ele como ele era sortudo por poder sair todos os dias, ao contrário dela, que estava presa aos estudos. Alice suspira, não querendo mais fazer matemática. Quando Lydia a vê e se aproxima,
Lydia então anima Alice, desejando-lhe boa sorte nos estudos com Kane novamente. Alicia estava confusa, perguntando-se por que Lydia mencionou Kane. Lydia disse a Alice que sabia que Kane estava estudando com ela. No entanto, Alice respondeu, apontando que Kane estava sempre do lado de Foran. Ao ouvir isso, as duas ficaram perplexas. Em sua sessão de magia, Kane começou com Pedra. Depois de lançar o feitiço de pedra, Kane conseguiu manifestar uma pedra em forma de quadrado, o que o deixou surpreso. Olhando para a pedra, Kane pensou que seria apenas uma pedra comum. No entanto, a pedra saiu em uma forma de bloco. Isso despertou a curiosidade de Kane, que queria fazer mais pesquisas sobre magia da Terra. Depois de lançar feitiços de pedra várias vezes, Kane criou uma pilha de pedras em bloco. Com o feitiço de pedra, Kane sentiu que havia se tornado uma máquina humana de fabricação de pedra. Após resumir os resultados de seus testes até agora, Kane concluiu que era um sucessor. Ao olhar para seu quadro de status, Kane pensou que a magia da Terra é muito útil. Animado, Kane estava prestes a treinar ainda mais duro quando Lydia chamou seu nome. Para a surpresa de Kane, ele viu Lydia e Alice juntas. Lydia pergunta a Kane se ele esteve do lado de fora o tempo todo. Lydia diz a Kane que já sabe a verdade por meio de Alice e que Kane mentiu sobre estar estudando. Alice também não achou muito justo que apenas Kane pudesse sair e brincar. Enquanto Lydia arrastava Kane de volta, ele tenta mentir novamente para Lydia, dizendo a ela que também estava estudando magia. Antes que Kane percebesse, já estava na frente do instrutor. Sentado ao lado do instrutor e de Alice, Kane pensou que, com a capacidade de entender línguas estrangeiras, poderia ler tudo e compreender o significado, mas, por conta disso, se tornou uma tarefa escrever interminavelmente caracteres que já conhecia. Kane se sentia como um adulto de 35 anos, fazendo um caderno de exercícios destinado a crianças de 6 anos. Apesar de ter todo tipo de coisa assim, já se passaram 6 meses desde que Benjamin retornou. Como resultado do treinamento contínuo de Kane, seu controle mágico agora está no nível 2. A magia terra de Kane também subiu para o nível 2. Quando Kane aprendeu o controle mágico, a habilidade de poder mágico ilimitado foi ativada. Como bônus, Kane também adquiriu a habilidade de evitar estudar, ao verificar seu quadro de status. Kane finalmente entendeu suas habilidades.